Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da palavra de Deus para a reflexão. Encontramos no livro de Josué, no capítulo 1, o versículo 9. Assim está escrito: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Estamos diante de uma palavra quando, na oportunidade, Deus estava encarregando a Josué de dar seguimento à sua obra, agora em liderar o seu povo de Israel para a conquista das promessas que ele havia feito quando os tirou do Egito, por mão de Moisés, que foi o seu instrumento, e Josué sempre esteve sendo liderado por Moisés, submisso, obediente, leal, sincero, fiel, corajoso, mas tudo debaixo da orientação de Deus através de Moisés. Com isto ele guerreou pelejas e venceu, enfrentou adversários, mostrou a sua fidelidade em estar dentro do propósito de Deus para a sua vida, e quando Deus recolhe a Moisés, ele então coloca Josué no lugar. Josué já estava sendo preparado por Deus desde a saída do Egito, por 40 anos aproximadamente, e agora chegara o momento de Deus confiar a ele uma responsabilidade maior. Deixar de ser agora liderado por Moisés e passar a ser o líder daquele povo pela chamada e aprovação de Deus, e agora ele deveria estar no comando para todas as ações que precisassem fazer. Elas dependeriam de Josué ouvir e receber as orientações de Deus e transmitir ao povo para que seguisse adiante. Quando Deus apresenta-se a Josué, o Senhor percebe que Josué, quando entende que a responsabilidade para a qual ele estava sendo colocado era uma responsabilidade muito maior do que aquelas que até aquele dia ele tinha recebido, e agora então, certamente, isto deve ter pesado um pouco, e ele deve ter pensado como resolver, como enfrentar essa situação. Moisés, um homem que não se podia compará-lo a aqui, tal a autoridade, a entrega que ele fez diante de Deus, e agora estava Josué para começar a liderar um povo de acordo com a vontade de Deus. E o Senhor Deus percebeu na vida de Josué que faltava uma coisa muito importante, e Deus então começou a ativar na vida de Josué para que ele tomasse o posicionamento correto a partir de então em receber as orientações e a liderança que Deus lhe confiara para ele seguir adiante naquele trabalho importante. E por isso nós encontramos só neste primeiro capítulo de Josué, por 4 vezes, o Senhor Deus falando e repetindo a Josué as mesmas palavras. Isto significa dizer que o propósito de Deus, em primeiro lugar, era tocar profundamente em Josué, para que ele entendesse, se colocasse à disposição e tivesse a sua confiança inteiramente em Deus e no seu poder, para que dali por diante ele pudesse ter então resultados que fossem bom para o povo e agradável diante de Deus. Então nós encontramos neste versículo 9 o Senhor dizendo a ele: não te mandei eu? Deus já tinha falado anteriormente por 2 vezes com Josué, neste mesmo capítulo,
sobre esta condição. E parece que ele ainda estava como que devo ir, não devo ir, e como fica a situação. Veja, no versículo 6, o Senhor Deus tinha dito a ele o seguinte, feito uma promessa, olha, meu servo Moisés é morto, e agora, então, levanta-te, agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Este foi o chamado de Deus para ele. Levanta-te e segue adiante, na dianteira deste povo. E fez a ele uma promessa dizendo, olha, toda planta que pisar, ou todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, em todo lugar onde ele pisar. Versículo 5, o Senhor disse, nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esta foi a promessa de Deus para Josué, no encargo que ele estava recebendo. Uma promessa abrangente, uma promessa clara, uma promessa que lhe daria todo o necessário para que ele desempenhasse bem o seu trabalho. E no versículo 6, o Senhor diz a ele, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então, o primeiro ponto aqui, o Senhor dizendo a ele, esforça-te e tem bom ânimo. Então, isto nos mostra que o ânimo, ele é indispensável na vida de qualquer ser humano. Porque o que é o ânimo? O ânimo é o agente ativador do ser. Sem ânimo, as pessoas não conseguem se movimentar, não conseguem realizar algo que seja notório. E, principalmente, as coisas básicas da vida. Elas dependem do ânimo. E era isto exatamente o que Deus estava dizendo a Josué. No versículo 7, o Senhor novamente diz a ele, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. O Senhor então disse a ele para ter bom ânimo, esforçar e ter bom ânimo, que ele levaria este povo a herdar a terra da promessa. No versículo 7, o Senhor diz, esforça e tem muito bom ânimo para fazer conforme a lei que Moisés te ordenou. Ou seja, a palavra de Deus. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então, a palavra de Deus seria o direcionamento para a sua vida, para que ele pudesse, então, estar atento que a manifestação de Deus se daria através da sua palavra. No versículo 8, o Senhor diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei, mas medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Assim fazendo, o seu caminho será prudente, próspero e o Senhor te conduzirá. No versículo 9, pela terceira vez, o Senhor se fala com Josué dizendo, não te mandei eu? Como diz, eu não já disse? Então, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, não te espantes, o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então, precisou Deus encorajar e animar a Josué para dar seguimento à obra de Deus. No versículo 18, último versículo do capítulo 1, está escrito assim, todo homem que for rebelde à tua boca, não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Tão somente você, Josué, esforça-te e tem muito bom ânimo. Então nós encontramos aqui, nestas 4 repetições de Deus para Josué, que o esforço
está ligado ao ânimo. E o ânimo é o agente ativador do ser. A pessoa, quando está animado, ele vai se esforçar. Por quê? Porque o ânimo, ele é um fator crucial para a motivação na vida da pessoa. O ânimo é aquele agente que nos motiva, que nos impulsiona, que abre os nossos olhos e coloca em nós o desejo, o prazer. Então, o ânimo, como fator crucial, ele é útil para a motivação. Segundo, para a perseverança diante de situações difíceis e perigosas, não desanimar e não desistir, mas permanecer animado. E também ele é crucial para a capacidade de desfrutar da vida. Porque se faltar o ânimo, circunstâncias vão se apresentar, e se não houver o ânimo, não há o agente ativador da vida, do ser. E por conta disso, a pessoa deixa-se levar, se entrega àquela situação e não sabe como se livrar dela. Então, o ânimo, ele pode ser influenciado por diversos fatores. Primeiro, o ânimo ele pode ser influenciado pela saúde física. Se a pessoa não tem boa saúde, o ânimo pode ser afetado por isso. Segundo, o ânimo também pode ser afetado pela vida mental. A mente da pessoa, às vezes, não está em paz, está perturbada. Então, o ânimo é influenciado por isso. Como também o fator familiar. Quando a família está bem, tudo vai bem. Mas quando começa a aparecer problemas no seio da família, isto também influencia o ânimo das pessoas. E no sentido espiritual, também o ânimo é influenciado. Se a vida espiritual da pessoa é uma vida atuante, dinâmica, diante de Deus, este ânimo está lá em cima. Mas se a vida espiritual da pessoa é fraca, é fria, é desinteressada, este ânimo cai. Não tem como ele se sustentar. Então, veja, são diversos fatores que podem influenciar o ânimo da pessoa. O primeiro, saúde física. Segundo, saúde mental. Terceiro, saúde familiar. Quarto, saúde espiritual. Então, a condição da pessoa, seja ela física, mental, familiar ou espiritual, é influenciada pelo ânimo. Por isso que Deus falou a Josué em várias oportunidades: esforça-te e tem bom ânimo. Enquanto que o mau ânimo, ele leva as pessoas ao desânimo, à tristeza e à derrota. O mau ânimo é o desânimo. Então, uma pessoa desanimada, ou seja, que não tem ânimo, ele então se entrega à situação, ele se envolve na tristeza e ele então só enxerga na sua frente a derrota, o prejuízo. Por quê? Porque lhe falta ânimo. Então, quando faltar ânimo nas pessoas, elas ficam como que paralisadas diante daquela situação. Então, elas não têm esta condição. Já pelo outro lado, o bom ânimo, que o Senhor disse a Josué, tende bom ânimo. Quando o bom ânimo está presente na vida da pessoa, ele leva ao otimismo, à coragem e à disposição. O otimismo levanta a pessoa, encoraja, ela enxerga de outra maneira, muito melhor. E também ela recebe o encorajamento, que é o esforço que é dado por Deus, as condições para que cada um de nós possamos nos esforçar diante do Senhor. E também coloca diante de nós a disposição. O bom ânimo nos torna com uma disposição
pronta para ouvir, atender e executar a vontade de Deus. Então, Josué, aqui no relato que lemos, diante da responsabilidade que ele recebeu, quando sentiu sobre os seus ombros o peso, ele precisava desse encorajamento. E o próprio Deus, que conhecia a Josué, melhor do que o próprio Josué, sabia disso, que ele precisava, naquele momento, de ser encorajado. E por esta razão, 4 vezes neste capítulo, o Senhor diz a ele, no versículo 6, esforça-te e tem bom ânimo. No versículo 7, esforça-te e tem muito bom ânimo. No versículo 9, esforça-te e tem bom ânimo. E no versículo 18, esforça-te e tem bom ânimo. Isto aqui foi Deus falando com Josué. Então ele precisava disso. E quem o encorajou foi Deus. Assim como também o próprio Deus que encorajou a Josué, ele encorajou a Gideão. Gideão disse, minha família é menor, eu sou menor, nós somos um povo mais pobre. Mas o Senhor disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel. E ele então, encorajado pelo Senhor, enfrentou aquele povo, venceu, e o povo de Deus teve uma grande vitória. Outro que sentiu-se precisando que Deus o animasse foi Jeremias. Quando Deus o chama para profeta, ele diz, eu sou uma criança, eu não sei falar. Deus diz, não diga, sou uma criança. O que eu mandar, tu dirás. Aonde eu te mandar, você vai. E o que mandar dizer, você vai falar. Jeremias, com aquilo, encorajou-se e tornou-se o profeta que todos conhecemos. Ananias, quando Deus pediu para ele ir orar por Saulo, ele ficou meio preocupado. Mas o Senhor o animou. De que forma Deus animou Ananias? Dizendo, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Aquilo foi um ânimo, um encorajamento para Ananias, para ele ir sem medo, orar por Saulo. E outras tantas pessoas ao longo deste mundo foram animados e encorajados pelo Senhor, e mediante este ânimo e este encorajamento da parte de Deus, eles caminharam e ficou marcado na história obras poderosas e relevantes destes homens que ousaram confiar em Deus e foram por ele encorajados e animados. Que eu e você sejamos animados pelo Senhor nosso Deus, assim como ele esforçou e animou a Josué, a Gideão, a Jeremias, a Ananias, a tantos outros. Ele é o mesmo Deus, está pronto a encorajar a mim, a você, a cada um de nós. Portanto, a palavra do Senhor para nós hoje é: esforça-te e tem bom ânimo. Por que é que você se entrega às situações que se apresentam, aos fatores que se mostram no intuito de fazer acreditar neles? Por exemplo, problemas na saúde física, na saúde mental, na saúde familiar, na saúde espiritual. Tudo isso procura influenciar e paralisar a vida da pessoa. Mas a palavra de Deus, mesmo na saúde física com problema, na saúde mental, na saúde familiar e na saúde espiritual, bem como também na social, no relacionamento com as pessoas, a palavra de Deus é uma só: tem de bom ânimo. E é o que nós precisamos ser, animados pelo Senhor. O que é que vai nos animar? É quando nós tivermos contato com a palavra de Deus e fazer o que ele mandou a Josué. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. À medida em que vamos meditando na palavra de Deus, ele vai renovando o nosso ânimo, vai dando-nos graça, coragem, disposição e vai nos esforçando para realizar
a sua vontade. E quando assim fizermos, nós seremos bem-sucedidos. Portanto, anima-te, esforça-te, encoraja-te no Senhor nosso Deus. Pense, reflita e decida ser alguém esforçado, encorajado e que é movido pelo bom ânimo que nos é direcionado pelo Senhor nosso Deus. Querendo Deus, amanhã retornaremos.